se a trombeta soar, nós venhamos ouvir: vinde benditos do meu Pai, para uma terra que está preparada desde a fundação do mundo. Então, que as nossas obras não sejam obras reprovadas, mas sejam obras que glorifiquem e exalte o teu bom nome. Senhor, toma os hinos, toma a leitura, o momento de oração, a ministração da sua palavra, o estudo da mesma, e fala aos nossos corações. Traga aqueles que estarão chegando sobre a tua guarda e sobre a tua proteção, e que verdadeiramente o Espírito Santo, nessa noite, fale aos nossos corações, pois necessitamos da sua orientação, da sua visão, melhor assim dizendo, para que possamos compreender e praticar mais o Evangelho de Cristo Jesus. Obrigado a teu anjo aqui, guardando, protegendo, te oramos em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Queridos, vamos abrir os nossos cenários, vamos louvar ao Senhor. Isaías está de serviço, a Isabela no seminário, Isaías na faculdade. Vamos cantar um hino do nosso cantor, que é o hino de número 60, hino de número 60 do nosso cantor cristão. Eu quero convidar você, mesmo sendo nós poucos, nós vamos adorar a esse Deus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos
Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Vamos fazer uma leitura alternada. Promessa de vida futura aos piedosos. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Versículo 2. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Na sua casa prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. De todo homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Não se atemorize das más notícias. O seu coração é firme. Não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Distribui aos pobres, e a sua herança permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Amém? Vamos abrir nossos cenários no hino de número 450 e nós estaremos louvando ao Senhor com mais um belo hino do nosso cantor cristão. Perdão, 451. Falei 450, 451, que é os que confiam. O Salmo fala justamente sobre confiança. Então nós vamos louvar ao Senhor com o hino 451, os que confiam. Ceifeiros da seara santa, seus poucos débeis sois, porém é forte o vosso mestre, avante, avante, pois. Hino número 451, louvamos ao Senhor. Ceifeiros da seara santa, sois poucos débeis sois, porém é forte o vosso mestre, avante, avante, pois. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas.
como águias voarão. Que você pode se assentar. Quero convidar nesse momento para orar. Nossa irmã Eleni, para vir aqui ao microfone orar, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de estar na sua casa louvando o seu nome. Não é, Eleni? Senhor meu Deus, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui na tua casa, Senhor. Amém. Obrigado, Pai, por esses irmãos que estão aqui, aqueles que ainda poderão vir. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, obrigado, porque mesmo nas lutas, o Senhor tem nos fortalecido. Amém. O Senhor tem nos dado força e como um hino que nós acabamos de cantar, fala, Pai, que correremos e iremos ficar sem fadiga, porque o Senhor está conosco, Pai. Amém. Muito obrigado, Amém. Pai, porque o Senhor nos fortalece a cada dia. Obrigado pela oportunidade de estar na tua casa. É verdade. Senhor, eu quero aproveitar e te agradecer, Pai, porque ontem eu orei, Pai, eu estava muito preocupada, mas o Senhor, Pai, socorreu. Muito obrigado, Pai, porque hoje eu fui lá na casa dela, Jesus, Pai. E glória a Ti, Senhor, porque ela está de pé. Amém. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero lembrar os irmãos que próximo domingo nós estaremos vivendo a abertura de Missões Rio. Missões Rio antiga, missões urbanas. Então, Missões Rio é promovida pela Convenção Batista Carioca e é um trabalho missionário que envolve capelania hospitalar, prisional, hospitalar, escolar, trabalho com legais, portuário, capelania portuária. E no terceiro domingo à noite vai estar uma missionária da Convenção Batista Carioca aqui falando sobre Missões Rio. Mas no segundo domingo, que é agora o próximo, nós estaremos então fazendo a abertura da campanha de Missões Rio. Geralmente o nosso alvo é de R$1.000, é o que nós vamos estar trabalhando, mas contando com o engajamento dos irmãos, como foi na campanha de missões mundiais. Então nós não vamos deixar de estar contribuindo, não vamos deixar de estar dando assistência a esses missionários. Então, pela manhã, a seminarista Isabela está com a responsabilidade de trazer a reflexão nessa abertura da campanha de Missões Rio. Então, pela manhã, nós estaremos falando de missões, porque acreditamos que missões nasceu no coração de Deus. Uma igreja que não entende o propósito de missões é uma igreja que está comprometendo a pregação do reino de Deus. Então nós vamos falar o tema, que vai ser estabelecido na campanha que envolve a nossa cidade, Rio de Janeiro, e nós vamos estar orando. Já até botou o tema ali, somos a resposta de Deus para o Rio. Isaías 6:8, eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós vamos estar trabalhando nesse mês, na campanha de Missões Rio, que nós somos o quê? A resposta de Deus para a cidade do Rio de Janeiro. Então vamos nos posicionar e fazermos como Isaías fez, a quem enviaremos e quem há de ir por nós? E ele respondeu ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, se você não pode ir, você vai orar. Se você não pode ir, você também vai o quê? Contribuir. Mas como é Missões Rio, então nós não estamos impossibilitados de estarmos fazendo o propósito, que é justamente a evangelização. Você está com a seminarista Isabela, porque nós vamos tirar um domingo desse na campanha de missões, e o que, é que nós vamos fazer? Evangelizar. Evangelizar. Tem que se evangelizar. Então, se estamos fazendo campanha de missões, nós precisamos o quê? Evangelizar. E nós vamos contar com a participação de todos no engajamento desse projeto ou desse desafio de
agradecimento, só você se colocar em pé e externar o seu pedido ao agradecimento, meu querido. Conversão da minha família. Amém. Vamos orar então pela família do nosso querido irmão Jorge. Sábado foi aniversário da Marise, não foi isso? Sim. Deus abençoe a vida da Marise. Transmita delicioso parabéns no nome da Igreja Batista Memorial Rocha Miranda. Diaconisa Marcela. Conversão também da minha família, da minha parentela, né? Sim, vamos orar. Outro pedido ao agradecimento. Mandinéia. Eu agradeço a Deus as bênçãos, continuo pedindo, né, pelo meu filho, Carlinhos,
Amém, Jesus. Alegre, nosso Pai, porque o Senhor nos deste essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos, para louvar e bendizer e engrandecer o teu santo nome. Amém. Nosso Deus, muito obrigado pelo dia, a forma que passamos, nosso Deus. E que agora, quando estamos aqui, para engrandecer o teu nome, e só o Senhor é digno de toda a honra, Verdade. toda a glória e todo o louvor. Nosso Deus, nós queremos colocar diante de ti todos os pedidos que foram apresentados. Pedido do nosso irmão Jorge, pela conversão dos seus familiares, e também, nosso Deus, pela vida do Jorge Henrique, que ele possa, a cada dia, a cada momento, estar sendo restaurado na tua presença. Muito obrigado, nosso Deus, pelo agradecimento, pedido da nossa irmã Eleni. O nosso Deus te agradece por tudo que tem visto, tem ouvido e que o Senhor tem feito na vida dela. Muito obrigado, nosso Deus, também pelo pedido da nossa irmã Edineia. Ó Pai, toma todas as dificuldades, todos os momentos da nossa irmã nas tuas mãos, e só o Senhor pode nos dar a solução. Esse também, nosso Deus, no pedido da nossa irmã Marcela, venha ser o pedido da nossa irmã Sandra, nosso Deus, nossa irmã Ainda, nosso irmão Antônio, que não mencionou, mas com certeza também tem seu pedido a ser feito. Nosso Deus, assim como toma nosso pastor na tua mão, dirige nosso Deus, sustenta, para que nós possamos estar ao teu lado, assim como o teu servo, sustentando, orientando e ajudando para que teu ministério, a tua palavra, possa ser desenvolvida no bairro do Baixo Mundo. Amém. Pai, agora nós vamos entrar em Campanha Rio, que nós possamos verdadeiramente ser a resposta para o Rio de Janeiro. Amém. Nos purifica, nos ajuda, nos santifica. Dá-nos a tua unção. Nós temos aprendido para sermos santos, porque santo tu és. Ó Pai, se não formos santos, jamais poderemos ver. Nos orienta, guarda, nos sustenta. Venha ser também com a nossa irmã Lúcia e a nossa irmã que está lá atrás na Maria, a nossa irmã Lúcia. Que sejam protegidas e guardadas por ti. E aqueles, ó nosso Deus, que estão no trabalho, assim como nosso irmão Israel, está a nossa irmã, está estudando, que o Senhor guarde, proteja. Amém. Ao retorno para os seus lares, sabendo que vão sair da tarde, o Senhor está protegendo, o Senhor está guardando, porque nós não temos outro protetor, nós não temos outro quem possa a nos sustentar. Verdade. Sai cada dia essa orientação, esse vigor, que não seja somente por palavra, mas seja no nosso coração, a vontade de te servir, verdade, como foi dito antes da pastor. Quando chegar no dia, nós ouvimos, vem bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está esperado. Porque nós estamos aqui, nesse cosmos, nesse mundo, nos preparando para encontrar contigo. Dai-nos essa circunstância, essa oração que faço, agradecido a ti, porque
sentinelas a inquérito ordenou que fossem justiçadas, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Eu queria dar ênfase ao versículo de número 11, que diz assim: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me tirou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Você pode se assentar. Queridos, eu queria nessa noite falar sobre algo que pouco você vê se falando, principalmente dentro das nossas igrejas batistas. Existem algumas coisas que nós, batistas, pouco falamos. Você provavelmente, há muito tempo, não deve ter ouvido um sermão escatológico sobre aquele texto que fala sobre o texto que está falando a respeito do milênio. Não sei quantos de vocês já ouviram, porque raramente se trabalha esses viés escatológicos. Arrebatamento da igreja, grande tribulação, pouco se fala isso. E era uma coisa que deveria ser mais o quê? Mais pregada, mais ensinada. E outra coisa também que você não percebe dentro das igrejas batistas é falar sobre anjos. Anjos. Qual foi a última vez que você ouviu um estudo sobre anjos? O que você sabe a respeito de anjos? Eu tinha um pastor que ele se preocupava muito na questão de falar de anjos, porque ele dizia que falar de anjo é estabelecer um ensinamento gnóstico. E quando você vai estudar sobre os anjos, você vai perceber que falar sobre anjo não é um ensinamento gnóstico. Falar sobre anjo é algo muito latente, vivido pelos judeus. E ele sempre usava aquele texto de Paulo, quando Paulo fala que ninguém deve ser juiz, ninguém deve ser em julgar quem come, quem celebra a festa da lua nova, quem guarda o sábado, mas tem a necessidade de se ter um cuidado com alguns cultos aonde estavam se estabelecendo visões, e essas visões atribuíam-se a quem? A anjos. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre anjos, quem eles são? Quem eles são? Anjos têm sexo? Não. O próprio Jesus, em certa ocasião, sendo posto à prova, viraram para ele e falaram o seguinte: uma mulher tinha um marido, e o marido dessa mulher morreu, e ele não deixou descendência. Ela casou-se com o segundo marido, que era o irmão, para dar descendência, mas também morreu. Ela casou com o terceiro irmão para dar descendência e também morreu. É óbvio que quem estava falando sobre isso eram os saduceus, que não criam em quê? Na ressurreição. E eles perguntam o seguinte a Jesus: de quem ela será o quê? Esposa. E Jesus diz: no céu nós seremos o quê? Como os anjos. No céu não se casa e também não se dá o quê? Em casamento. Algum tempo atrás se defendia uma ideia de anja. E é meio complicado você ter uma ideia de anja. Por quê? Porque anjo é algo que está inserido dentro de uma cultura judaica. E na cultura judaica, os judeus são extremamente o quê? Machistas. Lembram lá? A mulher não pergunta nada. Se quiser saber, pergunta ao seu marido o quê? Em casa. Que a mulher não ensine. Alguns judeus, ainda se gabavam de não ter nascido mulher. Então não existe essa questão de anjo pelo gênero feminino. Todas as vezes que você vê uma manifestação angelical, você vai perceber na Bíblia que sempre teve uma figura o quê? Masculina. Vamos dar um exemplo. Está lá Abraão na sua tenda, quando ele olha, ele vê dois homens. E aí ele chama Sara, manda Sara fazer alguma coisa, porque dentro do contexto cultural do momento, se hospedar era
quando voltarmos, você vai estar segurando o quê? O filho. O texto diz que Sara estava atrás da tenda ouvindo e ela riu. E aí você percebe uma coisa, né? Ela está ali, escondida, provavelmente ela não gargalhou alto, porque ela não queria que fosse o quê? Notada, mas o anjo falou, por que você ri? Não, não ri não, você riu. Para você ver, ela ainda não ri não, você riu. Então sempre você vai ver a figura de um homem. Era o anjo do Senhor que estava indo ali a Abraão para levar uma mensagem. Quando você fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, quem veio também? Anjos. Aqueles homens perguntaram assim, quem são esses caras que estão aí? Traz ele aqui para fora porque queremos o quê? Abusar deles. E o que os anjos fizeram? Cegaram aqueles moradores daquela cidade ao ponto que eles não conseguiam encontrar o quê? A porta. Você vai perceber uma coisa muito interessante quando se fala de anjo. Anjo, eles são seres assexuados, não são dotados de um órgão genital masculino ou de um órgão genital feminino. Eles são seres que são angelicais. E é interessante, né, os celestiais, melhor dizendo. E é interessante que quando você estuda sobre anjo, você também aprende uma coisa, é que no estudo de angelologia, que é a doutrina dos anjos, você vai ter classes angelicais. Classes angelicais. E vamos dar um exemplo. Quando você fala sobre um anjo caído, que ele se rebela contra Deus e ele é banido, a Bíblia traz uma alegoria que representa, na narrativa ali do rei da Babilônia, Isaías 14, ou Ezequiel, capítulo de número 28, que eram anjos de que classe? Querubim. Era um querubim. Por que um querubim? Porque o querubim, eles velam pela glória de quem? Do Senhor. Lembra lá? Tu estava lá no paraíso, cercado de quê? De glória. Mas você diz, subirei as mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Com isso, foste o quê? Lançado no abismo. Você percebe também uma coisa interessante. Por que eles velam pela glória? Na Bíblia só existem 5 manifestações desses anjos querubins. Que isso, coisa assim? Quando você lê o livro de Ezequiel, você vai ver uma coisa interessante. Que Ezequiel, à margem do rio Quebar, na Babilônia, Ezequiel está na Babilônia, à margem do rio na Babilônia, e ele tem uma visão da onde? De Jerusalém. Jerusalém era onde estava o templo que foi construído por quem? Salomão. E ele vai ver a glória de Deus deixando o quê? O templo. E ele vai ver 4 seres viventes, ou 4 querubins. Um semelhante à águia, o outro semelhante ao que é o novilho, um semelhante ao homem, outro semelhante ao cordeiro. Então, não é que seja, mas é semelhante. É como você diz assim, o Espírito de Deus desceu sobre Jesus na semelhança de uma o quê? De uma pomba. Não é que fosse uma pomba. É porque na narrativa cultural dos imperadores, quando os imperadores morriam, o que se fazia? Levava o imperador para ser cremado. Quando a fumaça estava subindo, se soltava o quê? Uma pomba, você está entendendo? Então viu o Espírito Santo descendo no formato semelhante o quê? Uma pomba. Não é que os querubins ele tenha a aparência de um boi. Não é que o querubim muitas vezes pode ter a aparência de um homem. Não. E o quinto que você vai ver que é justamente esse anjo caído. Porque ele era querubim o quê? Ungido. A prova de que eles velam pela glória do Senhor é o que você tem na tampa
legião de anjos equivale, dependendo do contexto, porque uma legião vai de 8.000 a 12.000 até 16.000 o quê? Soldados. Lembra lá de Marcos 5, qual é o teu nome? E aí Jesus vira e diz assim para ele, qual é o teu nome? Ele diz, meu nome é, porque somos o quê? Não significa também que eu uso isso como uma hipérbole.
tentação de Jesus em Lucas capítulo 4. Jesus está sendo tentado e ele resiste ao inimigo, a um anjo caído. Quando ele resiste, quem vem servir Jesus? Os anjos. Pedro agora ele está vivendo uma coisa que é muito importante ser destacada. Agora eu sei. Por que agora eu sei? Porque agora eu vivi o que o anjo pode o quê? Fazer. Isso é muito importante na nossa vida como cristão. Porque, irmãos, nós vamos dar testemunhos, muitas vezes, de algo que nós ouvimos. Pedro, como um bom judeu, ele acreditava, o nascimento de Isaac foi o anjo do Senhor. Quando Jesus foi tentado, veio o anjo do Senhor. Só que agora ele precisou o quê? Viver. Ele precisou viver. Ele agora está dizendo, olha só, o que eu vivi, porque Herodes queria me matar, porque ele sabia que matando ele ia ganhar prestígio, mas o anjo do Senhor foi, abriu o portão, eu pensei que era um avião, não era o anjo, agora eu sei. A vida cristã, ela é marcada por experiências sobrenaturais, gente. Se você não tem experiência sobrenatural, você não é menos crente, você vai para o céu, só que você nunca vai poder dizer, agora eu sei. Agora eu sei. Existe algo que muitas vezes nós desconhecemos no mundo espiritual. Por isso que é importante você estudar, para que você tenha o quê? Discernimento. Certa vez viraram para mim e perguntaram assim, Pastor Márcio, o que foi para o senhor a unção em Toronto? Eu disse assim, eu acredito que houve algo divino em Toronto. Eu acredito que Deus se manifestou. Eu não tenho problema nenhum com isso. O problema foi que eles quiseram pegar a manifestação de Deus e transformar em uma o quê? Doutrina. Aí tinha gente latino dizendo que estava com a unção do cachorro. Tinha gente querendo voar, dizendo que estava com a unção da águia. E a verdade é que num dos sermões de saudoso David Wilkerson, o que ele falou? Eles estão profanando o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um cachorro. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santa Trindade. O Espírito Santo é a manifestação divina. O Espírito Santo, como diz em João capítulo 16, se não me engano, versículo 3 ou 13, tudo que ele tiver ouvido junto ao Pai e ao Filho, ele vai o quê? Falar. O Espírito Santo é uma pessoa. Se não há ensino fundamentado na palavra, vai gerar confusão. Vai gerar confusão. Então Pedro vai e ele diz assim, eu estava na expectativa de ser morto por Herodes, mas eu vivi uma coisa que os meus patrícios, os meus irmãos, os meus pais, os patriarcas, eles conheciam muito bem. O anjo do Senhor, ele veio, mandou me levantar, abriu o portão e mandou ir para tal lugar. Porque você viu? E Pedro, tornando assim, disse, agora sei verdadeiramente. Essa palavra verdadeiramente, ela traz a ideia de aletheia. E sabe o que seria aletheia? Uma verdade que é o quê? Verdade. Ele não está inventando, ele está dizendo algo que é o quê? Verdadeiro. Por que ele está dizendo que é algo verdadeiro? Porque aconteceu com ele? Não. Porque os anjos sempre o quê? Fizeram isso. Você entendeu? Ele está dizendo que é verdadeiro porque essa manifestação que aconteceu com ele já havia acontecido com o quê? Com outros. Então, quando nós falamos de anjo ou de anjos, a gente tem que saber que eles são seres espirituais criados ao nosso favor. Certa ocasião, meu irmão virou e falou assim, pastor, eu posso orar para ver anjos? Eu falei, não tem necessidade disso.
gente tem que ter cuidado. Porque os anjos caídos se transfiguram em anjos de quê? De luz. Quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, quando os criados por Deus, os anjos, vieram se apresentar diante de Deus, quem veio dentre eles também? Quem o único que conheceu que era Satanás? Deus, porque ele deu o onde tu vens. E aí ele disse que rodear a terra e o quê? Você percebeu que os anjos foram se apresentar diante de Deus? E veio também dentre eles quem? O adversário. Nenhum anjo chegou e nem poderia, né? Porque o próprio Miguel, a Bíblia diz isso, ele falou assim, que o Senhor te repreenda. Para você entender, um arcanjo, guardião de Israel, quando ele disputava com esse anjo caído a respeito do corpo de Moisés, ele não se vangloriou e disse assim, vai embora daqui, porque eu sou o arcanjo Miguel. Não, ele falou assim, ó, o Senhor te repreenda. Então, quando eles vieram se apresentar, estavam os anjos indo, e dentre eles estava o adversário. Porque, irmãos, existe uma coisa bem óbvia, que você não pode deixar de esquecer. A pessoa pode estar no pecado, mas mesmo numa vida de pecado, se ele for um homem bonito, ele fica feio? Se ela for uma mulher bonita, ela fica feia? Então, o adversário é um belo anjo, ele continua sendo o quê? Um belo anjo. E aí ele foi lá se apresentar e os filhos de Deus, os criados por Deus, a serviço dos santos, está lá e apresentaram e Deus falou, opa, de onde tu está vindo? E Jesus diz, ou melhor, ele diz, de onde a terra passou por ela. Vocês querem entender isso numa dimensão mais fácil, gente? A Bíblia diz que Jesus entra dentro de uma sinagoga e ele viu uma mulher que andava encurvada. O que ele viu que fazia com que aquela mulher estivesse encurvada? Um espírito demoníaco. E não é nem aquela questão que você precisa ter discernimento. Existem enfermidades que são patologias que muitas vezes acontecem na vida de quem? Do ser humano. Não era uma cifose, não era um desvio da coluna. Porque se fosse uma enfermidade,
os seus anjos dará ordem ao seu espírito para te guardar em todos os seus caminhos. Sim, eu falei 12, olha o que diz o 12. Eles te sustentarão as suas mãos para que não com o teu pé em pedra alguma. Senhor, vai dar ordem ao teu anjo para que eu chegue e retorne guardado pelo Senhor. Senhor, repreende o demônio da estrada, o homem salteador, a munição perdida. Vai falando, gente. Porque assim, para que o pecado seja perdoado, você tem que externar: Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão pelo pecado que eu cometi, porque eu subi no telhado, olhei Betseba, cobicei Betseba. Então a primeira coisa é o pecado de quê? Da cobiça. Foi o que Davi fez. Então quando você vai sair, você vai orar ao Senhor: Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, me guarda, me livra, repreende todo o mal, a bala perdida, o homem salteador, a praga que voa ao meio-dia, seja lá que hora for. Ei, gente, é verdade isso. Nós precisamos entender, para nós estarmos terminando. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 14. Epístolas aos Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos o quê? Ministradores, enviados para servir a favor daqueles que vão herdar o quê? Gente, eles foram criados por Deus, porque Deus ser onisciente, ele sabe: eu vou criar Adão, eu vou criar Eva, eles vão pecar. Então, antes de criar Adão e Eva, eu vou criar os anjos, porque eles vão ser o quê? Eles vão ser meus sentinelas, enviados para servir aqueles que vão herdar o quê? Então os anjos estão a serviço de quem? De nós. Que isso, pai? Estão a serviço de nós. Invoque o poder dos anjos no nome de Jesus. Há uma enfermidade? Qual é a enfermidade? Eu não sei, Senhor, eu invoco a manifestação da tua unção como Jeová Rafá, da ordem ao teu anjo, para que o teu anjo traga a cura. E Deus vai mandar o anjo dele trazer o quê? Cura, irmãos. Nós estamos desconhecendo o que Deus pode fazer. Nós estamos esquecendo do poder. Pedro está dizendo: agora eu sei, verdadeiramente. E não é uma mentira, eu estou dizendo que eu sei por uma verdade, porque eu sempre ouvi que os anjos o quê? Faziam lá. Só que agora foi com quem? Comigo. Deus quer que você seja um crente cheio do poder de Deus. Deus quer que você seja um crente cheio da unção de Deus. Deus quer dar ordem aos anjos ao teu respeito. Deus quer manifestar o seu poder, aonde muitas vezes nós estamos vivendo um cristianismo morto, um cristianismo parado, um cristianismo monótono, quando na verdade Deus tem coisas extraordinárias para realizar na vida daqueles que estão a propor. Tommy Taylor, no seu livro Caçadores de Deus, ele vai falar sobre isso. Porque um caçador de Deus é como um caçador. Ele tem interesse de alcançar o que? O ideal, a presa. Caçadores de Deus têm interesse de encontrar aquilo que Deus pode o quê? Fazer. É como caçar um tesouro. Se falarem para vocês que existe um tesouro, que te derem um mapa, o que você vai fazer? Procurar. Caçadores de Deus são assim. Eles são interessados em ver a manifestação do poder do Senhor. Que Deus nessa noite em Jesus abençoe nossas vidas e que nós possamos também dizer como Pedro: agora eu sei que o Senhor enviou o quê? O seu anjo. Trouxe cura, trouxe libertação, repreendeu a cilada do anjo maligno, porque se ele for mais poderoso do que o mensageiro, eu tenho certeza que Deus mandou um arcanjo, mas não vai ser Miguel não, tá? Porque Miguel é o guardião de Israel. Mas ele vai dizer: vai lá em favor da igreja. Existe uma coisa muito notória sobre isso, a gente vai estudar sobre isso, estou preparando, porque a gente quer fazer uma conferência bíblica sobre o poder dos anjos. Cada igreja tem um anjo.
tem que trazer felicidade ao anjo dessa igreja. Porque acho que a gente dá trabalho pra caramba para ele, gente. Dá muito trabalho. Quando o anjo do Senhor vem contenda, quando o anjo do Senhor vem qualquer coisa contrária, eu tenho certeza absoluta que ele se entristece. Por isso que você tem 7 modelos de igreja, que são as igrejas da onde? Da Ásia. Vai e diz ao anjo da igreja da onde? Tá. Qual igreja nós somos desse modelo? Porque se formos a igreja modelo tal, o anjo tal sabe qual é o nosso modelo. Então vamos orar, irmãos, vamos buscar Deus, para que a unção do Senhor, a glória do Senhor inunde esse lugar, para que vocês possam viver o sobrenatural de Deus, sem desrespeitar uma doutrina, porque somos batistas. E é interessante que domingo veio uma moça aqui, ela me procurou e falou assim: pastor, eu estava na minha casa, só acredita que Deus fala? Eu falei, claro. E quando eu estava ouvindo uma voz dizendo assim, procure uma igreja batista. E eu falei para ela, sabe por que você ouviu essa voz? Porque a igreja batista é uma igreja de quê? Seriedade. Procure uma igreja de seriedade. Vamos colocar em pé e vamos orar? Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, a nossa oração nessa noite é que nós possamos aprofundar o nosso conhecimento bíblico sobre o mistério dos anjos. Dá ordem aos anjos para que eles estejam acampando, guardando, protegendo e livrando de todo mal. Nós dizemos que o Senhor Jesus, que é o dono da igreja, é bem-vindo. Nós dizemos ao Espírito Santo, que é o Consolador, o Orientador, que é bem-vindo. Mas nós também dizemos ao anjo da Igreja Batista Memorial de Rocha-Mirão, o mensageiro que está para entregar essa igreja que Deus manda no nome do Senhor Jesus, que tu também é bem-vindo nesse lugar. Então guarda, peleja, proteja. Certa ocasião, grande Deus, a vizinha virou para mim e falou assim: pastor, à madrugada eu estava ali no prédio olhando, um homem estava dentro aí do templo, ele forçava tanto essa porta, mas ele não conseguia abrir. E eu acredito que o anjo do Senhor não deixou, porque uma porta tão frágil dessa, uma pesada, aquilo ali sai. E ela dizia, ele puxava, ele batia, mas parecia que a porta era muito forte. Não era a porta, era o anjo do Senhor. Então, Deus, continue guardando a Igreja Batista Memorial de Rocha-Mirão, do homem salteador, da bala perdida, de tudo aquilo. Mas nós sabemos que a guarda da igreja depende da nossa vida diante do altar, Senhor. O Senhor precisa olhar para a igreja e ver que a igreja exala o bom perfume de Cristo, o cheiro da rosa de Saron, Pai. Não pode subir cheiro podre, cheiro ruim, mas tem que subir um cheiro de incensário e de oração, para que a terra dê informação ao céu de que a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda é uma igreja que quer viver a tua vontade, Pai. Continua falando, Senhor, enche-nos o teu Espírito, guarda. Porque se não for a tua boa mão, nós sabemos, Senhor, que nós não podemos nada. Acampa o teu anjo guardando a frente, a retaguarda, os cômodos, este lugar aqui, que os demônios, eles passem e dizem assim, não podemos nem chegar, porque aquela igreja reivindicou no mundo espiritual o que eles não sabiam, que é a proteção dos anjos do Senhor. Então nós, em nome do teu Filho Jesus, invocamos a manifestação dos teus anjos para guardar e proteger. Te oramos assim em nome de Cristo. Amém. Amém. Então você pode se assentar, orando silenciosamente, estamos encerrados. Deus abençoe, que o Senhor, o Espírito